Ricardo, mas uma coisa que eu queria te perguntar, que a gente se perdeu ali no meio do caminho. Como é que tu saiu de botar som lá no Teatro Avenida pro Rapa, pro Rio, sei lá, como é que... Maneiro, isso foi bom. Com o som do Teatro Avenida, eu comecei a trabalhar muito com a empresa Viger. Fazendo muitos festivais, aquele momento que eu dizia que em alguns momentos, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, não sei o quê. Mas a gente trabalhava muito, todos os fins de semana. Saía de uma cidade e ia para outra, e aí fazendo férias e tal, férias. Mesmo com toda aquela extensão de saco, em alguns momentos, eu queria dar o meu melhor, eu queria ser o melhor do que eu pudesse dar. Isso foi despertando interesse em alguns profissionais, alguns empresários, algumas bandas, alguns músicos e tal. Foram vendo teu trabalho. Foram vendo meu trabalho. Até que me chamaram para trabalhar com Razão Brasileira. Tá. Já tinham me chamado para trabalhar com molejo, daí eu não aceitei, não sei o quê, Razão Brasileira. Só que eu tinha que morar no Rio de Janeiro, era uma exigência de eu morar no Rio de Janeiro. Aí eu pensei, tá, ok. Nessa época eu morava em Palmeiras das Missões. Eu disse, ok, então tá. Aí eu fui. Primeiro show que eu fui fazer com eles, no Rio de Janeiro. Só que eu fui de ônibus. Minto. Primeiro show, eu fiquei na casa do meu tio no Rio. Tá. Fiquei uns 3, 4 meses no Rio de Janeiro, morando no apartamento do meu tio. Só que o apartamento do meu tio não era meu, não era coisas minhas e tal, não sei o quê. Meu tio estava me dando a força. Aí eu disse, tô no Rio. Comecei a trabalhar com eles começaram a gostar do meu trabalho e tal. Mas tinha essa exigência. E aí eu morava em Palmeiras das Missões. Aí eu saí fora do apartamento do meu tio e fui para Palmeiras das Missões. Como eu não podia dizer para eles que eu morava em Palmeiras das Missões, eu tinha que pegar o ônibus semanalmente de Palmeiras das Missões até o Rio de Janeiro. Era aquele ônibus da Pluma que parava em tudo que era lugar. Quantas horas de... Para muito tempo, cara. Acho que era Era um 32 infinito. horas, cara. Era muito Doideira. doido. Aí chegava no Rio, tinha na rodoviária do Rio, eles alugavam uns boxes com chuveiro. Eu chegava lá, tomava banho, ficava com o cabelo molhado, e ia pro Santos Dumont, que era o ponto de encontro do Santos Dumont. Aí eu chegava como se eu tivesse tomado banho, sim. Entendeu? E aí eu fiquei durante 3 anos assim. E tu já tinha caixa dos teus equipamentos pra botar o adesivo de frágil e carregar lá no carrinho do Santos Dumont ou não? Porque eu não viajava com equipamento, porque Sim. era o início, eu estava apostando em tudo, eu não podia carregar muita mala, porque eu viajava no... Entendeu? E aí eu ficava assim, quando... Isso ninguém vê hoje, né? Essa Não, história. não. Tu já tinha contado essa história pra alguém? Tinha um hotel, eu já tinha contado, mas tem outras partes que eu não contei. Tinha um hotel que era... Que às vezes, quando não dava tempo de voltar, um hotel na Senador Vergueiro, no Rio, era um hotel que os travestis iam para lá depois cirurgia de transformação. Cara, um hotel horrível, cara. As paredes dos quartos eram pretas, às vezes, cara. E não tinha banheiro no quarto. Bah! Tá, o banheiro era coletivo. Então, às vezes, sei lá, 4 horas da manhã, tu acordava para ir no banheiro, vinha aquele pessoa toda inchada da cirurgia que tinha feito. Tu meio que te assustava, que assim, né? Porque geralmente eram uns travestis grandões, assim. Tu meio que te assustava, assim, ficava com medo, assim. Tipo, sabe? Por que eu ficava lá? Porque o hotel era mais barato. Era o que tinha pra pagar. Sim. Porque eu não podia dizer pros caras. Sim. Não, daí depois. Aí tá. Aí... Vamos lá. E aí o empresário do Rapa, que foi pegar no Carlão, antiga Palco 1, me conhecia dessas feiras que a gente fazia. Que eu sempre procurei me dedicar ao máximo. E o cara viu o meu trabalho. Aí queria me levar pro Rapa, que tinha um problema sério de sonorização no Rapa. O Rapa ainda não fazia o sucesso. O Rapa ainda não era o sucesso. O Rapa tinha lançado só o disco O Rapa. O Rapa, tá. E ainda tinha lançado o Rapa Mundi já, só que não acontecia. Tá. Não acontecia. E aí pintou a ida pro Japão, com a Razão Brasileira. Aí eu disse, eu nunca fui pro Japão, né? Pô, oportunidade dessa. Fui de Varig, cara, pra você ter uma ideia. Passou bem? Eu fui de Varig. A primeira vez eu disse, cara, é o seguinte, eu tô indo pro Japão, fazer um mês de shows lá, volto pro Brasil. Quando eu voltar pro Brasil, eu vou conversar contigo. Ok, aconteceu. Fui pro Japão, fizemos um mês de show lá. Voltei pro Brasil. Só que eu tinha sido sucesso a turnê do Razão Brasileira lá. E aí, 2 semanas no Brasil, a gente voltou 2 semanas para ficar no Japão. Tá. E aí eu voltei para casa de novo e daí eu fui conversar com eles.
Aí o cara, tem um show pra fazer, fui fazer a abertura do Kid Abelha no Metropolitan, antigo Metropolitan, a primeira vez que eu operei no Rapa. Entendeu? Mas já antes começou... tinha essa lance do Japão. E na época, olha que doideira, isso faz muito tempo, o que eles pediam pra gente levar do Brasil pro Japão? Era a fita VHS do Domingão do Faustão. É mesmo. Fita Guaraná, lata de Guaraná e cigarro Hollywood. Até o Hollywood, Hollywood. Você levar para os brasileiros lá. Por quê? Naquela época a telefonia celular estava iniciando no Brasil. No Japão já tinha uma coisa mais desenvolvida, então tinha aquele lance de telefonias que eu não entendia. Ah, porque eu quero ligar para você que está na região X. Ah, não, meu celular não liga para lá. E aqui no Brasil a gente tinha o Embratel que você ligava para... Sim. Era caro, mas você tinha esse... E lá tinha esse lance de definições e tal. E, maluco, e aí? Vou conhecendo o Japão. Eu vou conhecer o Japão, me toquei. Sim. Que doideira. Aí você comprava uns cartões dos marroquinos, sei lá de quem lá. Cartões telefônicos para ligar pro Brasil. Que você tinha que ficar trancando o pé na porta para não fechar a cabine quando identificava que o cartão era falso. Entendeu? Então você ficava ligando, porque era muito caro, tudo era muito caro, bicho, muito caro. E aí fomos pro Brasil. Fui fazer show no Japão. E aí é legal que naquela época não se tinha essa informação tão rápida, tão objetiva que a gente tem hoje. E muitos gringos, muitos brasileiros iam tocar na gringa e dizer, pô, foi fazer show na gringa. Pô, foi fazer show em Nova York, foi fazer show na França. Cara, muitos lugares que os artistas brasileiros vão fazer show são menores que muitos bares que nós temos em Pelotas. Sim. Mas se pagava Mas de é lá fora, né? tá fazendo show no Japão, após turnê no Japão, após turnê na Europa, fulano volta ao Brasil. Usam esse... Usavam Até hoje usam isso? Cara, hoje é mais difícil de usar. Por quê? Porque hoje a internet te bota a coisa na cara. Entendeu? Então você tem muito artista. Por exemplo, Luísa vai fazer show em Portugal. Todos os shows que a gente fez em Portugal foram lotados, esgotados. 80% do público é português. É mesmo? Então ela tem uma carreira mesmo de internacional. A gente foi fazer Angola. Angola fizeram? Fizemos. Lotado. Com angolanos? Angolano. É muito doido. É mesmo? Os caras diziam, não saiam do hotel por causa do perigo e tal, não sei o quê. A gente foi fazer lá. Não, eu te perguntei isso porque da Anitta comentavam muito que ela dizia ter uma carreira internacional, e aí que tu ia nos Estados Unidos, as festas que ela se apresentava eram barzinhos pequenos e não sei o quê, mas davam a entender que ela usava isso como pra se promover, mas né? Tá no direito dela. E tá no direito dela também, porque né? Não interessa. Se ela tá lá no outro país, lá, mesmo que a maior parte do início a maior parte das turnês que artistas brasileiros fazem para fora do Brasil são para tocar para brasileiros residentes fora. Certo. Tem exceções? Claro que tem exceções. Por exemplo, Carlinhos Brown não é tão reconhecido no Brasil quando é reconhecido fora do Brasil, na Europa. É mesmo? Carlinhos Brown levou o trio elétrico para Espanha, para Londres e para vários lugares. Entendeu? Então, Pô, isso aí é... Tá? Massa. Aí você vê Gilberto Gil vai tocar para gringo. Porque Caetano vai tocar para gringo e brasileiro também. Seu Jorge também, né? Seu Jorge tem uma moral fantástica. Portugal, seu Jorge tem uma moral fantástica. Entendeu? Então, existe sim também artistas brasileiros que vão tocar para gringo. Por exemplo, eu fui fazer o Festival de Jazz de Montreux. Já ouviu falar? Sim, claro. Famoso Festival de Jazz de Montreux. Pô, eu posso chegar aqui para você dizer, caraca, bicho, olha lá, eu tava no palco principal do Festival de Jazz de Montreux. Pô, carteiraço. Cara, era o dia da noite brasileira, o público era brasileiro. Só calhou de, sei lá. Entendeu? Desculpa minha ignorância, mas onde é esse festival? Na França, Na Suíça. França. É aquela região da Montreux, na França, Suíça, ali que pega aquele lago. Pô, não me lembro o nome do lago lá. Que é um festival muito porrada que tem. De jazz, tu falou? Um festival de jazz de Montreux. Antigamente tinha as gravações do Chico Buarque ao vivo, de Montreux. Pô, o Gilberto Gil acho que foi o primeiro aí a tocar lá, né? Lá nos anos 60. Aí quando eu fui fazer com o Rapa, fazer festival de jazz de Montreux.
Tá, porra, era nós e Harmonia do Samba no dia. Entendeu? Era. Sabe, foi o show pra brasileiro. Sim, sim. Sabe? mas- Agora, fiz shows pô, no festival do Peter Gabriel, na Inglaterra, pô, era pra gringo. Sim. Era uma outra concepção. Outro festival na Holanda que a gente fez, não me lembro o nome. Festival na Alemanha também era pra gringo. Mas aí a produção do Peter Gabriel te contrata ou... Não, eu fui com o Rapa. Ah, tu foi com o Rapa no... Por quê? Tá, Por entendi. que pintou essa história com o Rapa lá? O pessoal foi mixar o disco no estúdio do Peter Gabriel, Tá, lá do B, lá do A. tá. Pô, outro Pô, baita disco. Baita disco. Tá? Teve uma história assim. E aí houve esse primeiro contato, essa jogada, e acaba. É a Sim, rede de contatos. Sim, sim, sim. Deu, pô, que legal, vamos trazer esse trabalho pra cá. Que e tal. legal, cara. Ô, Legal. Ricardo, vamos imaginar tu numa apresentação, eu quero entender assim, tu vai te apresentar num lugar que tu nunca mixou nesse lugar.